A política brasileira, desde o seu berço, é um palco de contrastes. Desde o brado retumbante de independência ou morte, proferido por Dom Pedro I, o país navega por mares revoltos. A história do Brasil é marcada por ciclos de autoritarismo e democracia. O Brasil imperial plantou as sementes de uma sociedade desigual. A República, proclamada em 1889, prometeu liberdade e igualdade, mas a realidade foi diferente. A política brasileira tornou-se um jogo de poder entre elites. O século XX testemunhou o Brasil oscilar entre regimes militares e períodos democráticos. A ditadura militar de 1964 a 1985 deixou marcas profundas. A redemocratização reacendeu a esperança por um futuro mais justo, mas os desafios persistem. Em meio a essa trajetória complexa, dois termos ecoam com frequência: direita e esquerda. No palco da política, essas palavras servem como bússolas, indicando diferentes visões de mundo. A direita defende valores como a ordem, a tradição e a livre iniciativa. Já a esquerda busca a igualdade social, a justiça e a solidariedade. Essas definições são fluidas e variam com o contexto histórico e social. No Brasil, a dicotomia entre direita e esquerda se manifesta de maneira singular. Durante a República Velha, a política era dominada por oligarquias rurais, representando interesses conservadores. A Era Vargas trouxe Getúlio Vargas ao poder, um líder populista que transitou entre direita e esquerda. O período da Guerra Fria intensificou a polarização ideológica no Brasil. O golpe militar de 1964 instaurou um regime autoritário, vendo na esquerda uma ameaça comunista. A luta pela redemocratização culminou na Constituição de 1988, nossa Carta Magna. Seção 4. Rostos da disputa. Quem é quem na história do Brasil? Ao longo da história política brasileira, figuras emblemáticas emergiram como representantes da disputa entre direita e esquerda, verdadeiros protagonistas da nossa história. Do lado da direita, podemos citar políticos como Carlos Lacerda, crítico ferrenho de Getúlio Vargas, e o general Emílio Garrastazu Médici, figura central do regime militar. Já a esquerda teve em Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores, e Leonel Brizola, político carismático e defensor da reforma agrária, alguns de seus principais expoentes. Outros nomes importantes, como Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, e Fernando Henrique Cardoso, o FHC, navegaram por um centro político, buscando conciliar diferentes visões e promover o desenvolvimento do país. Seção 5. O legado da polarização. Um país dividido? A polarização política, intensificada nos últimos anos, coloca o Brasil diante de um desafio crucial: como construir um futuro comum em meio a tantas divergências? É como se estivéssemos em um cabo de guerra, cada lado puxando para um lado. O debate acirrado, muitas vezes marcado por fake news e discursos de ódio, coloca em risco a democracia e a coesão social. É preciso resgatar o diálogo e o respeito às diferenças para superar a polarização, como uma conversa de botequim, onde cada um pode expressar sua opinião. Compreender as raízes históricas e os diferentes pontos de vista é fundamental para construir pontes e encontrar soluções para os problemas que afligem o país, afinal, somos todos brasileiros. Seção 6. Compreendendo o Brasil de hoje. Por que direita e esquerda importam? A compreensão da dicotomia entre direita e esquerda é essencial para navegar pelo complexo cenário político brasileiro, como quem decifra um mapa da nossa política. As diferentes visões sobre o papel do Estado, a economia, as políticas sociais e os direitos civis moldam o debate público
e influenciam as decisões que impactam a vida de milhões de brasileiros, do Oiapoque ao Chuí. Em um país com tantas desigualdades sociais, compreender as propostas e os projetos de cada lado do espectro político é fundamental para que os cidadãos façam escolhas conscientes e contribuam para a construção de um futuro mais justo e próspero para todos, um futuro verde e amarelo, como a nossa bandeira,